entendeu? Entendi. O que é um problema, por exemplo? O cabeleira, o dele é bem associado à apneia dele mesmo. Depois que ele começou a se tratar sobre isso, ele tem conseguido dormir bem melhor. Né? Claro. O meu caso, eu vejo que é completamente diferente. Eu, por exemplo, eu não ronco, eu não tenho apneia, então. Você tem um eu mimimi imagino. do sono. Eu deito, eu durmo, mas, por exemplo, mesmo sem barulho, por exemplo, é natural que eu acorde, sei lá, eu durmo geralmente uma meia-noite, eu acordo 3 horas da manhã, entendeu? E aí eu tenho que cuidar para dormir, porque o que eu imagino? Como eu dormi 3 horas, é muito pouco tempo, mas é tempo suficiente para eu começar a descansar. E aí eu perco uma... Pressão pro sono. Entendeu? Isso aí, o que É acontece? só eu pôr um aparelho? Não, aí tá comprar um mais... Já traz o aparelho, já Não. põe, né? Resolve. Não, Não, aí desse a aí que eu gente, vou- ó, também de uma forma simples, a gente pode classificar isso, a insônia, em 3 tipos. Eu tenho a insônia inicial, que é aquela insônia que está muito relacionada à ansiedade, que é aquele paciente, aquele indivíduo que deita para dormir e demora mais de meia hora para pegar no sono. Durmo Aí bem. eu tenho uma insônia inicial. Quando o paciente, a pessoa deita, pega no sono tranquilamente, acorda no meio da noite e demora mais de 30 minutos para pegar no sono, ou fica picando sono, é o que a gente chama de insônia de manutenção. E eu tenho a insônia de despertar precoce. Se eu acordo pelo menos 30 minutos antes do que eu gostaria. Eu pus meu despertador lá às 8, eu acordo às 7. Então eu tô com despertar precoce, certo? Então a insônia desses 3 tipos. É muito comum, assim, no meio da noite, Thaís, eu acordo no meio da noite, 3, 4 horas da manhã, eu não durmo mais. Por quê? Eu falei mais cedo que o sono, ele não é, o Túlio falou, né, não é contínuo ao longo de toda a noite. A primeira metade da noite predomina o sono profundo. O sono profundo é o N3, que é aquele sono onde é mais, ele é chamado profundo porque é o estágio do sono onde é mais difícil acordar o paciente. E na segunda metade da noite predomina o sono REM. O que é o sono REM? Relaxa muito a musculatura, mas a atividade cerebral está muito alta. Então, quando a hipótese para isso, que você falou, não, eu acordo no meio da noite e tenho dificuldade para pegar no sono depois, são 2. Primeiro, que a sua pressão para o sono já foi, na primeira metade da noite você já descansou. E a segunda é que na primeira metade da noite o seu sono profundo te ajuda a consolidar mais, tá? Então seria isso. A primeira metade da noite você consegue dormir mais porque o seu sono está mais profundo. Agora sim, tem a questão do limiar de despertar, que é uma condição individual de cada um, tá? Então seu limiar de despertar pode ser mais baixo. Qualquer alteração te desperta, tá? Por exemplo, um paciente que tem apneia, ele pode ter que ele tem o limiar de despertar baixo, normalmente ele fragmenta muito o sono, mas não tem tanto problema cardiovascular, porque quando ele começa a cair o nível de oxigênio, ele acorda. Tá? Então, isso é a questão de limiar de despertar. Tem as pessoas que têm o limiar de despertar mais baixo, realmente. Sim. Só que aí você precisa adotar as medidas de higiene do sono, que é o que o Rodrigo estava falando, que é tentar adotar medidas que vão te ajudar a aprofundar o sono, realmente. Aquele 4-7-8, que é de respirar, aquilo lá, se eu fizer durante a noite, me ajuda? Ou 4, 7, 8? Você foi uma técnica que eu descobri. Tipo assim, ó, quando você tá assim, você puxa a respiração pelo nariz durante 4 segundos. Prende por 7, segura em 7 e solta sem movimentar a boca durante 8 segundos. Seria Isso, seria um O que acontece? Isso tem crescido muito, muito. Tanto no... Eu manejo, né, sono e dor. Então, isso tem crescido muito também no sono, que são as técnicas de terapias mentais, que é especificamente isso que você falou, nem sabia que chamava 478. Mas não, nem é seu não, mas é o tempo de cada um, 478. A Barça, sabe tudo. A Barça. São técnicas do mindfulness, que é você se conhecer, se relaxar, desconectar, que tem crescido muito, tanto no sono, para melhora de qualidade de sono, quanto para melhora de condições dolorosas. Mas para insônia, o tratamento ouro é terapia comportamental cognitiva. É o tratamento padrão ouro, não é medicação. Sim. Por quê?
a insônia, ela está muito relacionada a condições mentais, a estresse, a ansiedade, né? Quando a pessoa é mais ansiosa, ela tem uma maior tendência a ter uma maior latência para o sono, demorar mais para pegar no sono. Uma pessoa com um quadro mais de depressão, depressiva, ela tem essa tendência mais de acordar no meio da noite. Ah, Thaís, mas todo mundo que acorda no meio da noite tem depressão? Não. Ah, é um sinal clínico de uma pessoa que tem o distúrbio do sono, né? O que a terapia comportamental cognitiva faz? São os psicólogos, então é mais um parceiro nosso que ajuda. Então, são os psicólogos, eles vão identificar o gatilho para a sua insônia. Então, o que você faz que está te gerando essa maior ansiedade para controlar seu sono? Então, a terapia comportamental cognitiva, ela funciona na identificação da causa e ela vai te orientar na higiene do sono. No que você vai fazer ao longo do dia para ter um sono de melhor qualidade. Por exemplo, a sonolência após o almoço, a sonolência pós-prandial, ela é fisiológica. Faz bem ter um cochilo após o almoço. Então, se você cochila até 40 minutos, o seu organismo se repara, você consegue se restaura e você consegue ter o restante do dia de melhor qualidade. Mas o insone, por exemplo, ele não deve ter esse cochilo. Por quê? Porque eu devo aumentar a pressão para o sono para dormir na hora certa. Entendo. O que acontece? O insone não é que ele não tem sono, ele tem sono na hora errada. Então, eu preciso canalizar isso para o horário certo. E é isso que a terapia comportamental cognitiva faz. Quando é uma questão aguda, e aí uma insônia aguda, que está muito relacionada, por exemplo, na pandemia, né? Quanto insônia teve? Muito estresse, muita ansiedade. Né? Então, muita gente com distúrbio do sono. Todo mundo passa problemas, não é? Então, todo mundo pode ter insônia em algum momento da vida, certo? Mas a questão está o seguinte, eu passei o meu problema, eu já não estou mais desempregado, eu já não estou mais com uma pessoa querida internada, mas eu adquiro hábitos ruins. E aí esses hábitos que eu adquiri ruins, eles vão protelar essa minha insônia. Aí eu saio de uma condição aguda e vou para uma condição crônica. Normalmente, a insônia aguda eu consigo controlar com terapia comportamental cognitiva. Que são atitudes mesmo que você toma ao longo do dia, se autoconhecer e adotar, né, medidas. Mas quando ela cronifica, aí dificilmente a pessoa consegue sair dessa condição de insônia sem medicação. Mas o que acontece? A maioria, né, vai na medicação, maioria, né? Exatamente. O que acontece é que o que é mais fácil? O remédio. Né? Então, tem muita gente fazendo uso de medicação, automedicação, e não tem a terapia comportamental cognitiva. Zero. O ideal, né? o ideal é que essa medicação para controle de insônia seja tomada por um período de 3, 4 meses. Só que o que a gente vê são 3, 4, 5 anos de uso, né? Esses indutores de sono. Então, eu vejo que é uma questão mais do profissional, assim, do que do paciente, sabe? Todos os casos que eu vejo, o profissional fala, toma isso aqui pra você tirar estresse, você vai dormir melhor, você toma esse remédio aqui pra você dormir. Eu não vejo ninguém indicando, vai fazer procura um psicólogo aqui, vai fazer uma terapia. Não vejo isso.